Fala, turma! Tudo bem com vocês? Começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Segundou, hein? Até de blusa de frio. Tá frio na cidade Presidente Prudente. Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. Bom, o programa seria ao vivo, mas eu vou ter aí uma reunião comercial no qual não vou poder estar ao vivo aqui com vocês. Por isso, estou gravando o Resenhando desta segunda-feira e aqui eu jogo limpo. Sempre jogando limpo com você que está aí do outro lado. Mas o programa de hoje não é porque é gravado que não vai ser legal. Pelo contrário, tem muito assunto para poder trazer aqui para vocês. Vamos falar de Olimpíadas, Brasileira Série A e Série B e, claro, de Copa Paulista. O Grêmio Prudente que precisa vencer amanhã e nós vamos debater isso daqui a pouquinho aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Lembrando que a edição de amanhã também estará gravada, até porque nós estaremos no Prudentão, né? Vou fazer uma edição especial aí de meia horinha falando do Grêmio Prudente, porque pode ser o jogo derradeiro do Grêmio na competição. Não será porque, de qualquer forma, o Grêmio terá que cumprir tabela se perder para o Mirassol. Mas pode ser o jogo que dê a condição do Grêmio chegar brigando ou não, né, na última rodada. Então nós vamos falar muito sobre o Grêmio amanhã também, além, claro, de hoje. Vamos falar do Vossen, que venceu o Votuporanguense. Muito assunto para você aqui no Resenhando com Cid Júnior. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E para começar o programa de hoje, um pitaquinho sobre Olimpíadas. No último final de semana, no caso, no último domingo, tivemos o encerramento das Olimpíadas de Paris. E o Brasil ficou com a 20ª posição no ranking. Total de 20 medalhas, uma menos que o ano passado. São 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 medalhas de bronze. Total de 20 medalhas. Lembrando que a grande potência olímpica, os Estados Unidos ficou na primeira posição com 40 ouro, 44 medalhas de prata, 42 medalhas de bronze. No segundo lugar, a China, também com 40 de ouro, teve 27 de prata, 24 de bronze. Terceiro lugar para o Japão, com 20 de ouro, 12 de prata e 13 de bronze. Lembrando, mais uma vez, o Brasil, 20º com 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Esses são os medalhistas aí, a posição do Brasil, que ficou na 20ª colocação no ranking de medalhas. O Brasil teve, inclusive, as meninas em campo, né, no último sábado. Brasil e Estados Unidos saiu derrotado, ficaram com a medalha de prata. Uma pena, poderia ter buscado ouro, mas uma medalha de prata com um começo de trabalho, né, eu acho que é bem válido, sem dúvida nenhuma. Bom, falamos sobre Olimpíadas rapidinho, vamos para o primeiro intervalo e na volta a gente fala de Campeonato Brasileiro. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial. Colégio Criarte. Embalagens Enapruda em plástico. 18 996617477. Endogastro, referência em endoscopia, colonoscopia e balão gástrico. 18 997168008. Rotatória Gás e Água, na Vila Nascimento 668, na Vila Marina. Ligue 18 997060174. Rotatória Gás. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria, tudo sobre o meio ambiente e segurança do trabalho, projeto de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de IPTU ecológico e muito mais. 18 997040957. Tips Containers, opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz 437, no Parque do Povo. Aberto desde as 18 para você saborear o melhor em lanche. 18 3917 1090 você pede, porque se sua fome pede lanche, lanche tem que ser Tips Container. RS Amortecedores, serviço de suspensão completa. Embuchamentos, molas, amortecedores, pressurizadores, suspensão preparada na Antônio Rodrigues 1259, 39036749 ou 99710 1594. RS Amortecedores, o especialista em amortecedores. Seu happy hour é imprudente é no Baianos Bar, o cupim casqueirado mais famoso da cidade e toda a região. Na rua Alfredo Pereira Ramos 370, Cidade Universitária Campus 1, 3908-3086. Baterias é Baterax. Na Baterax você tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Na Coronel Marcondes, 1841. Ligue
001314 Baterias e Baterates. RVTEC Distribuidora de Peças e Acessórios, tudo em calotas, faróis, lanternas, lâmpadas e muito mais. Na rua Antônio Rodrigues, 766, 99651-3346 RVTEC. Você que tem cães e gatos acima de 7 anos, o check-up tem que ser periódico. Fale com o Dr. Yudney Mota. Meu amigo, na Acorde, o Dr. Yudney Mota estará de braços abertos para te atender. 18 na Mafei 950. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica. É na Mundial Centro Automotivo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino. 18 Malacrida Tintas, tudo em tintas imobiliárias e industriais. Na Coronel Marcondes 2041. Ligue 3221-0809 ou fone WhatsApp 18997223705. Tem unidade também em Alvino Gomes Teixeira 2470, além de Regente e Martinópolis. E Cabonete, mantenha essa live no ar. Peça você também. 18 2101-2002. Repito, 18 2101-2002. Os patrocinadores do Resenhando. E vamos juntos aqui continuar nessa resenha para falar de Campeonato Brasileiro. Começando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos o início da 20ª rodada, a primeira do retorno, na última sexta-feira. O Avaí venceu o Operário por 1-0. Até achei, disse aqui que teremos um empate nessa partida, mas o Avaí conseguiu sair com os 3 pontos. O Santos venceu bem o Paysandu por 3-0, como prevíamos por aqui. Tivemos também a boa vitória do Mirassol por 2-0 diante do Brusque. Ó, até agora em 3 jogos acertei 2, hein? América Mineiro e Botafogo, 3-1 para o América Mineiro diante do Botafogo. Acertei mais um. Ituano 2, Chapecoense 1. Esse jogo me surpreendeu. Achei até que o Chapecoense iria vencer o Ituano, mas o Ituano conseguiu uma vitória importante dentro de casa para continuar ainda sonhando com a manutenção da elite, mas para mim já foi para a Série B. O Sport venceu o Amazonas por 3-2, esse eu acertei. Tivemos um empate entre Coritiba e Ponte Preta, não me lembro qual foi o palpite, mas eu ia ficar entre empate e um dos clubes. CRB 0, Novo Horizontino 1, esse também acertei. O Novo Horizontino sofreu, viu, gente, para ganhar do CRB. O CRB teve mais volume de jogo, merecia ter vencido, é verdade, mas no futebol é saber aproveitar as oportunidades. E o CRB soube aproveitar as oportunidades, diferente, o Novo Horizontino soube aproveitar a oportunidade que teve com o Vagninho, diferente do CRB que não aproveitou as oportunidades que teve. Novo Horizontino, com essa vitória, continua com a manutenção da segunda colocação com 36 pontos em 20 jogos. Lembrando que o líder do Brasileirão da Série B é o Santos, que tem 37, ou seja, Novo Horizontino 1 ponto abaixo do Santos. E o Mirassol, que havia na primeira rodada do Brasileirão de 2024 da Série B, levado um sapeca iaiá de 3-0 do Brusque fora de casa, em casa venceu por 2-0 fora os ameaças. Era para ter feito 3, 4, 5, jogou muito mais bola que o Brusque, mereceu a vitória e poderia ter atropelado. Com essa vitória, o Mirassol mantém ali a terceira colocação, 2 pontos atrás do líder Santos e 1 ponto atrás do segundo colocado Novo Horizontino. No G4 também, quem chega é o América Mineiro, fechando o G4 com 33 pontos depois da vitória por 3-1 diante do Botafogo, tá bom? Esse é o G4. Lá embaixo, Chapecoense tem 19, Brusque 19, Ituano 16 e Guarani 11, os 4 que iriam à Série B. Lembrando que hoje tem jogo, 2 partidas, é verdade, tem jogos, no caso, Guarani e Vila Nova, Goiás e Ceará. Guarani e Vila Nova. Para mim, o Vila Nova vence. Guarani, lanterna da competição, já virtual rebaixado. Goiás e Ceará. Já é um confronto mais interessante. Ceará vive um melhor momento, é o 7º com 29 pontos e o Goiás o 11º com 25. Mas acho aqui que o Ceará, mesmo jogando fora de casa, deve vencer aí o time do Goiás. Vamos ver o que vai acontecer e a gente fala sobre isso amanhã aqui no Resenhando com Cid Júnior. E o tema agora é Brasileirão da Série A, amigo. Nós tivemos a 22ª rodada que começou no sábado e olha só, nós temos um novo vice-líder no Brasileirão. Começou com a vitória do Fortaleza por 1-0 diante do Criciúma. O Fortaleza salta para a segunda colocação do Brasileirão com 42 pontos, um apenas atrás do Botafogo, só que tem um detalhe, hein? Fortaleza tem um jogo a menos que o Botafogo.
Nos pontos perdidos, o Fortaleza é líder do Campeonato Brasileiro. Por que nos pontos perdidos, Cid? Porque tem um jogo a menos. Então, significa que ele perdeu menos pontos que o próprio Botafogo. O Botafogo perdeu mais pontos que o Fortaleza até aqui nos jogos que aconteceram. Então, o Fortaleza, se vencer esse jogo a menos que tem, contra quem será que é esse jogo? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Não, de cabeça eu não vou saber. A gente não é uma máquina também. Se jogo a menos é contra o Internacional no Beira-Rio. Duelo difícil, mas o Inter também não vive um grandíssimo momento, a gente sabe disso, né? Apesar de vir num empate em 1-1 com o. Perdão. Ele empatou em 1-1 com o Bahia e nessa rodada que passou, na rodada 21ª, ele vem do empate 1-1 com o Palmeiras. É verdade, vem de 2 empates o Internacional. 3 empates, né? Em 3 empates agora o Internacional. Minha Nossa Senhora, gosta de empatar também. Então, o Fortaleza é o líder do Campeonato Brasileiro por pontos perdidos, mas na tábua de classificação tem Botafogo 43, Fortaleza 42. Ah, grande campanha do Fortaleza, gente. Isso mostra que um trabalho de continuidade é importante para qualquer clube. O Vojvoda está ali faz muito tempo, fazendo um grande trabalho. Várias equipes, Corinthians, entre outros clubes, tentaram tirar o Vojvoda do Fortaleza, permaneceu para fazer um trabalho muito digno, muito importante, e com folha salarial baixo com relação, por exemplo, a outras equipes como o Corinthians, que citei há pouco aqui no cenário nacional. Parabéns ao Fortaleza pela organização. Ainda no sábado tivemos a vitória do Grêmio diante do Cuiabá por 3-1. O Grêmio já deu um bom salto na tábua de classificação, é o 13º, tem 24 pontos, até ontem estava na zona de rebaixamento, e tem 2 jogos a menos com relação ao, à maioria dos concorrentes, né? É, um bom momento do Grêmio no Brasileirão. Ah, Cruzeiro e Galo no Clássico Mineiro ficaram no empate em 0-0, nem é bom nem para um lado nem para o outro. Cruzeiro caiu para a sexta colocação com 36 pontos, viu o São Paulo ultrapassar ele. E o Galo Mineiro ficou na nona colocação com 29. Tivemos também o clássico carioca, o Vasco da Gama enfrentando o Fluminense. O Vasco venceu por 2-0, quebrou uma sequência importante do Fluminense de 4 vitórias seguidas no Brasileirão, que arrancou, né? Saiu lá da lanterna para ser o 18º hoje com 20 pontos, apenas a um ponto de rebaixamento, né, com relação ao Vitória e 2 pontos com relação ao Internacional, só que o Internacional tem 17 jogos, tem muito jogo para fazer ainda. Vamos pegar aqui como referência o Vitória, que tem um ponto a mais, está fora da zona de rebaixamento. E o Corinthians também, que tem esse mesmo um ponto a mais, mas é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, perde no critério de desempate. Vitória tem 6 vitórias e o Corinthians tem 4. O Fluminense então tem essa sequência interrompida e o Vasco subiu na tábua de classificação. 10º colocado, 27 pontos, o Vascão vai se distanciando da parte de baixo da tabela. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Bragantino, não fez um grande jogo. A verdade é assim, o Corinthians não fez um mau jogo. Eu assisti essa partida. O Corinthians fez um bom jogo, mas sofre do mesmo problema. Não tem um cara que coloca a bola na rede, amigo. Esse é o grande problema. Agora, chegou o Thales Magno aí, que o Corinthians perdia por 1-0, um golaço de Elinho. Thales Magno chegou, teve oportunidade na segunda etapa e já fez o primeiro dele. Quem sabe não seja esse cara o cara que está faltando no Corinthians. O torcedor corintiano está desesperado. É caótica dentro do Campeonato Brasileiro. Corinthians 1, Bragantino também 1. Juventude 3, Botafogo 2, talvez a grande rodada, a surpresa da rodada, né? O Juventude 12º com 25 pontos. Botafogo deixou de somar 3 pontos. E olha só, seriam 3 pontos importantes. Chegaria a 46 e abriria 4 pontos do segundo, que seria o Fortaleza. Mesmo se o Fortaleza vencesse, ele ficaria, o jogo que tem a menos, ele ficaria um ponto a mais que o Fortaleza. Agora corre o risco de perder a liderança, tanto para o Fortaleza quanto para o Flamengo, que tem um jogo a menos com relação ao Botafogo. Botafogo deu mole nessa daí. Bahia 2, Vitória 0. O Bahia segue ali na parte de cima da tabela, sétimo colocado com 35 pontos, a 3 do quarto Palmeiras, que tem 38. E o corintiano ficou feliz com a vitória do Bahia, né? Porque segurou o Vitória, né? Na 16ª colocação, que tem o mesmo número de pontos que o Corinthians hoje, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.
Flamengo 1, Palmeiras 1, um jogo polêmico. O Pulga deu um murro, acho que foi no Richard Rios. Um não, dois, né? Um de direita, outro de esquerda, numa dividida lá, e não foi expulso. Uma vergonha. O VAR. Tem VAR pra quê, gente? Aquilo lá foi uma vergonha, uma vergonha. Flamengo favorecido na partida contra o Palmeiras, empate em 1-1. Flamengo apenas o terceiro colocado com. Apenas não, né? O terceiro colocado com 41 pontos, enquanto o Palmeiras tem 38, é o quarto, fechando o G4. E tivemos ainda o São Paulo vencendo o Atlético Goianiense por 1-0. Sofreu até para bater o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense é o lanterna com 12 pontos. O tricolor, com esse resultado, chega à quinta colocação, tem 38 pontos, mesmo número de pontos que o Palmeiras, com o mesmo número de vitórias, só que perde nos critérios de desempate. É... E tivemos Internacional 2, Atlético Paranaense também 2, o Inter 15º com 22 pontos e o Atlético Paranaense é o oitavo com 29. Esse é o Brasileirão da Série A, que tem rodada agora só para sábado, tá? Para curiosidade de vocês, sábado Atlético Mineiro e Cuiabá, também no sábado tem Grêmio e Bahia, Bragantino e Fortaleza. Sábado, 21 horas, tem um jogo importante, hein? Fluminense e Corinthians, jogo que quem perder se afunda e quem vencer pode deixar a zona de rebaixamento. Tem clássico no domingo, Palmeiras e São Paulo, jogão de bola, Atlético Goianiense e Internacional, Criciúma e Vasco. Tem outro clássico, só que carioca, Botafogo e Flamengo, lá na ponta. Vai ser uma rodada de muita emoção. Atlético Paranaense e Juventude, Vitória e Cruzeiro. É o Brasileirão da Série A para você, esmiuçado aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Nós vamos a mais um intervalo comercial. Na volta, o papo é Grêmio Prudente. De Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa. Na Tio de Pet você tem, além do atendimento veterinário de qualidade, tem banho e tosa, rações e acessórios para o seu pet. Tio de Pet fica na Avenida JK 2321, no Jardim Everest. 18 3907 5511 ou 18 998 18 98 50. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A Ferre Centro de Treinamento é um lugar. Ferre Centro de Treinamento, Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18 988 08 85 28. Peça para suas caminhonetes. Ah, meu amigo, é na 4x4 Autopeças. Tudo que você precisa para a sua caminhonete você encontra lá, na Joaquim Constantino 2128, 41019860 ou 18 99808 3565. 4x4 Autopeças, o up que sua caminhonete merece. O Escritório Palmeiras é sinônimo de tradição e tranquilidade para você que necessita de contabilidade. Além disso, tem abertura de CNPJ, imposto de renda, assuntos fiscais, INSS. Tem também tudo que você precisa nessa área. 1832227265. Na Guedes Móveis, você encontra cama, beliche, colchões de casal e solteiro, geladeira, fogão, TV e muito mais. Ligue 18 988 12 14 38, na Rua Borba Gato 981, na Vila Geni. Seu filho merece todo o cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai atender muito bem. Consultas no 18 3223 7759. Espaço Rodas, conserto, pintura, diamantação, desempenho e muito mais. Atendimento de qualidade e preços acessíveis. Na Rua Campestre 265, na Vila Formosa. 18 99683 3828, Espaço Rodas. A Madeireira Trevo e materiais para construção. Tem madeiras para construção, tijolo, telhas, areia, pedra, cimento, cal. Na Comendador Alberto Bonfiglioli 460. 18 996090084. Madeireira Trevo e materiais para construção. Atacadão Pet, consultas, banho e tosa, rações e tudo que você pode encontrar em um pet shop. Na Avenida Brasil 2550, peça no 18 3928 9584, Atacadão Pet. Atenção você tapeceiro, dono de casa de cortina, bazar e armarinhos. A LR Representações trabalha com as melhores marcas do mercado na linha de armarinhos, tecidos para cortinas e tapetes. Ligue ou chame no WhatsApp 18 997 939903. LR Representações. Nova Gás Água, na Avenida Joaquim Constantino, 1810, próximo da Saudade. Ligue e peça no 18 3908 3070 ou 18 99736 3070. Nova Gás, Ultragás. Dr. Caio Cerávulo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos,
também na parte de cirurgia do quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque. O Dr. Caio Cerávulo Lemos atende na Clínica São Lucas, na Washington Luiz, 955, no centro de Prudente. Agende sua consulta no 18 3334 8480. Efetivo Imóveis, tudo em compra e venda, aluguel, imóveis de todos os tipos. Venha efetivar o sonho da sua casa própria, na Avenida Getúlio Vargas, número 12, no Bosque. Ligue ou chame no WhatsApp 18 99795 2625. Efetivo Imóveis, efetivando o sonho de morar bem. Aí então, os patrocinadores do Resenhando, agradecendo a todos pela confiança no trabalho, pelo carinho. Como é bom, viu? Como é bom ter vocês aqui comigo. Muito obrigado pelo carinho. Bom, gente, nós temos aí amanhã um jogo decisivo para o Grêmio Prudente, mas antes de falar dessa partida, nós temos que lembrar que no domingo, 10 da manhã, a bola rolou para Vossen e Votuporanguense. E o Vossen venceu o Votuporanguense, gente. Então o Vossen não está eliminado. O Vossen chega na última rodada ainda sonhando com a classificação. Bom, vamos por partes. Votuporanguense já estava classificada, mas está caindo de produção na hora que não é legal, porque tem o mata-mata pela frente. Ah, mas os caras já estão classificados, estão se poupando, aquela coisa toda, mas a gente tem que entender que continua somando pontos para ver quem vai decidir em casa no momento que a porca torce o rabo, como diria no interior, né? É exatamente isso. Então, o votuporanguense tem que abrir o olho com essa oscilação, que é uma oscilação natural, uma oscilação que acontece, mas está acontecendo numa hora que não é muito legal. O Vossen chegou em sua última partida na competição, né? Apesar de termos 10 rodadas, cada clube joga 8 partidas e folga em 2 rodadas, certo? Então chegou sua última participação. O Vossen chegou a 8 pontos em 8 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Perfeito? Aproveitamento de 33%. O que tem que acontecer para o Vossen conseguir a vaga na próxima fase, que seria histórico para o Vossen? O Grêmio Prudente, nesta rodada, precisa vencer o Mirassol. E na última rodada, o Vossen vai ter que torcer para o 15 de Jaú ganhar do Mirassol. Por quê? Veja bem. Se o Mirassol perde para o Grêmio, fica com 6 pontos. Se o Mirassol perde para o 15 de Jaú, fica com 6 pontos. Se empata, ele pode até perder um e empatar outro. Se o Mirassol empata, vai a 7 pontos, está eliminado. Então é assim, para o Vossen passar, o Mirassol tem que perder para perder um e empatar outro. Ponto. Agora, tem um outro porém. Se o Grêmio ganhar as duas, passaria o Vossen também. Chegaria a 9 pontos. Então o Vossen vai ter que torcer por uma combinação de resultados. Não é tão simples assim para o Vossen avançar. Né? Ah, mas e se o Mirassol vencer uma? Já eliminou o Vossen. E se ele empatar as duas, chega aos mesmos 8 pontos. Todos teriam 2 vitórias e o Mirassol passaria no saldo de gols. Dependendo do que acontecer daqui até lá, é claro, se fosse hoje. Tá? Então, a situação do Vossen ela é muito clara. O Mirassol tem que perder um jogo e empatar outro no máximo. E o Grêmio Prudente pode ganhar um e empatar outro, ou perder os dois, que aí o Vossen classifica. Então o Vossen chega na última rodada vivo para ficar, mas necessitando de uma combinação de resultados. Bom, quem está tranquilão é o 15 de Jaú e o Votuporanguense. Quem estão tranquilões são essas duas equipes. O 15 de Jaú, 16 pontos, o Votuporanguense, 12, né? Então está extremamente tranquilo, na paz e já classificados. Agora, amanhã, 7 da noite no Prudentão, tem um jogo extremamente importante para o Grêmio Prudente. É tudo ou nada. Ou vence ou tá fora. E olha como são as coisas, hein? O Vossen chega na última rodada podendo se. O Grêmio chega na última rodada, pode chegar na última rodada eliminado, hein? Que vergonha seria. Por que eu falo isso? Se o Mirassol empatar com o Grêmio amanhã,
Mirassol faz 7 pontos. E o Grêmio faz 4. O Grêmio estaria eliminado. O Mirassol estaria vivo e o Vosso também na última rodada. Aí o Vosso ia esperar o que acontece em 15 de Jaú, Mirassol e 15 de Jaú, para saber se estaria classificado ou não, independente do que acontecesse em Votuporanguense e Grêmio Prudente. Olha como a situação do Grêmio Prudente ela é constrangedora. O time mais pomposo do grupo ao lado do Votuporanguense pode chegar na última rodada eliminado. Mas vamos torcer e acreditar que o Grêmio Prudente vença o Mirassol B jogando no Prudentão amanhã. É uma possibilidade. E se vencer, chega a 6 pontos. Manda o Mirassol. Deixa eu ver. Vai mandar o Mirassol para a zona de rebaixamento. Ou para a zona de rebaixamento, não tem. Para a lanterna do campeonato. E chega na última rodada ali, ó. Precisando vencer o Votuporanguense. Ou ainda empatar com o Votuporanguense e torcer pelo tropeço do Mirassol diante do 15 de Jaú. É um negócio muito louco. Essas duas últimas rodadas vai pegar fogo. Só que o Grêmio Prudente precisa um passo de cada vez. O Grêmio Prudente precisa da vitória amanhã no Prudentão. É possível? É possível. E a gente vai estar acompanhando, você acompanha na 101 FM, a número 1 do seu rádio. Narração minha, reportagem de André César, com o plantão esportivo de César Franklin. E nós vamos juntos para a festa do futebol que rola solto. Tá bom, gente? A vocês, meu muito obrigado. Obrigado pela audiência de sempre. Recomende o Resenhando, venha conosco, vamos juntos. E tamo junto e misturado. Amanhã tem mais Resenhando para você, com uma análise mais aprofundada com relação ao Grêmio Prudente. Beijo nas crianças. Boa semana para todos. Valeu!